até o versículo 54. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, se prepare aí e diga: essa é a minha Bíblia, eu sou. Diz: abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ler juntos. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando aparece um leão, um urso, eu vou atrás dele e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura. Ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocou seus deuses e disse: vem aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens. Em toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, guardou as armas do filisteu em sua própria
tenda. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Precisamos, Senhor, de Ti, precisamos ouvir Tua voz. Que seja um tempo, Senhor, de edificação, de fortalecimento espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, vamos para cima, é hora de lutar. Cadê os guerreiros de Deus aqui? Tem guerreiros de Deus aqui? Cadê os guerreiros de Deus? Ai, se eu filmasse vocês agora, vou dar mais uma chance para vocês. Ai, só mais uma. Cadê os guerreiros de Deus? Aleluia. Essa é uma das histórias mais lindas e mais bonitas da Bíblia. Uma história de um menino, um garoto que derruba um gigante. É uma história importantíssima. É uma das batalhas mais importantes do Velho Testamento. É a batalha que lança o rei Davi. A gente vai agora começar uma outra fase do rei Davi. Ele vai deixar de ser um menino depois dessa batalha e vai conviver com as guerras. Ele vai deixar de ser um pastor. É uma história muito importante. Mas eu aprendi, às vezes, a olhar as histórias como a gente chama de arquétipos ou impressões do nosso inconsciente. Por que essas histórias nos chamam tanto atenção? Por que a gente fica tão impressionado, atraído por essas histórias? Porque são histórias que representam também a nossa vida. Todo mundo aqui se sente às vezes um menino, uma menina, uma criança, um garoto, enfrentando coisas maiores, lutas que você não consegue vencer. Não tem isso no seu coração? É por isso que essas histórias enchem os nossos olhos, quando a gente vê que diante da força, da injustiça e da maldade, pequenos braços e pequenas forças conseguem derrubar grandes gigantes. Não é tremendo isso? É maravilhoso a gente olhar para esses momentos da nossa vida que estamos enfrentando gigantes que são diferentes, mas são o gigante da enfermidade, o gigante do desemprego, o gigante da saúde que você está enfrentando, e de repente você vê uma história dessa e você fala: uau, dentro de mim tem esse guerreiro que vai derrubar gigantes, eu acredito que Deus pode fazer. E essa é aquilo que a gente chama na nossa psique do arquétipo que é formado dentro de nós. O que é isso? Essa imagem, essa ideia, esse pensamento, e a gente começa a ficar atraído por isso. É por isso que quando você vê algumas histórias, por exemplo, hoje, onde tem a saga do herói, a saga do guerreiro, isso te chama atenção, porque dentro de nós tem um guerreiro, tem uma pessoa que quer fazer uma coisa boa. Não é verdade o que eu estou dizendo? Mas, se eu parasse aqui agora, eu diria para você então que essa é uma história apenas para inflar ou ativar esse sentimento interno da gente, dessa saga do herói, da saga do guerreiro. Entende o que eu estou dizendo? Mas Deus vai usar essa história para nos revelar a sua grandeza. Então ela é muito mais do que apenas um exemplo, uma ideia, um sentimento, uma emoção, apenas o seu gigante. Porque se parasse aí, um menino derruba o gigante, a gente falaria: uau, tem lutas que eu vou vencer. Mas a Bíblia vai mais longe que isso. Davi vai dizer: essa batalha não é minha, essa é a batalha do Senhor. Tem um Deus que luta por mim, tem um Senhor que está sentado no trono e que governa na minha vida. Ele é poderoso para derrubar os meus gigantes. Eu não estou lutando sozinho, Ele está lutando comigo agora. Então não se trata apenas, meu irmão, minha irmã, uma coisa do tipo: olha, é uma história para nós lermos, como algum seriado da Marvel, ou alguma história que você pudesse ver de um guerreiro, ou algum filme que você assistiu ontem à noite. Isso aqui dizendo que Deus é um Deus que derruba gigantes, e Ele vai derrubar gigantes nessa noite. Não se trata da gente, não se trata apenas de um jovem menino, não é isso. Se trata de Deus. Davi vai dizer aqui: oh, Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e Ele vai me livrar desse gigante filisteu. É gostoso a gente olhar para essas histórias. Deixa eu explicar para você o que é um
arquétipo. São impressões que as pessoas inconscientemente possuem a respeito de algo ou alguém que influenciam seus sonhos, suas fantasias, seu comportamento. São os personagens que sintetizam os principais tipos de pessoas, se é que é possível exemplificar isso. Ou seja, as pessoas que pensam que eu sou um guerreiro, eu sou um herói, são os arquétipos que a gente carrega de nós. Mas se eu parasse aqui, isso seria muito fraco diante do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós que não se trata da sua imagem, não se trata do seu pensamento, não se trata de como você se enxerga, se trata de um Deus que derruba gigantes. Quem derrubou o gigante? Não foi Davi, foi Deus que derrubou o gigante. Ele usou um menino, mas Ele derrubou o gigante. E é Ele quem derruba o gigante na sua vida. Quantos creem nisso, querido? Às vezes nós ficamos presos a isso, sentindo que a nossa vida tem muitos gigantes que são impossíveis de serem derrubados. Mas quando a gente olha essa história, a gente começa a perceber que Deus às vezes vira o jogo, Deus muda as coisas, Deus usa situações que a gente não pode esperar para manifestar a sua glória e a sua graça. E o que acontece no texto é que Saul fica ouvindo a respeito que Davi está perguntando para todo mundo: o que vai ganhar aquele que derrubar? Lembra da semana passada? O que vai ganhar aquele que derrubar esse gigante? E esse filisteu? E Saul fala: manda chamar esse menino. E ele chega. E ele olha para Davi, e você precisa entender o que está acontecendo. Golias era um homem de mais ou menos 2,75 metros a 3 metros de altura. Se você puder imaginar, um jogador de basquete já é grande, né? Com 2,20, imagina com 2,80, 3. Mas não era só isso que impressionava. Ele usava uma armadura, uma malha, que é uma malha que entra por dentro, assim, uma malha de metal, de bronze, trançado. Essa malha, você chegava a pesar 90 a 80, 90 quilos, só o peso. Você pode imaginar o tamanho desse homem? O tamanho dessa malha? Ele tinha umas caneleiras de bronze que eram pesadíssimas, muito pesadas. A ponta da lança dele pesava de 8 a 9 quilos. Você imaginou o tamanho desse homem? O capacete dele, o tamanho do capacete da cabeça dele. A Bíblia vai dizer para nós que ele também tinha um escudeiro. E esse escudeiro usava um escudo do tamanho de um corpo inteiro. E ele ia colocando o escudo para proteger o gigante, enquanto esse gigante ia chegando cada vez mais perto. Você percebeu isso no texto? O seu escudeiro ia trazendo, e Golias vinha vindo atrás dele, para que nenhuma flecha, nenhum dardo pegasse nele e ele pudesse chegar perto. E de repente entra Davi, um rapazinho, ruivo, pequeno, olha para Saul e fala assim: Saul, fique tranquilo, que você está nervoso, rapaz. Estou aqui, seus problemas acabaram. Você pode imaginar isso? Saul fica olhando para ele e fala assim: você está tão estressado, meu amigo, já cheguei, agora seus problemas acabaram. Aí Saul olha para ele e fala assim: menino, rapaz, você não pode enfrentar esse gigante. Você não pode fazer isso. Você está pensando no quê, rapaz? Ele é um guerreiro, desde a mocidade, e você é um menino. Olha o seu tamanho. E aqui eu tiro a primeira lição para a minha vida e para a sua vida, quando a gente quer derrubar um gigante, quando que a gente quer partir para cima. Quem quer partir para cima aqui hoje? Se você quiser partir para cima, você precisa colocar isso na sua cabeça. Muitas pessoas vão olhar para você como Saul e vão dizer: rapaz, você não pode enfrentar isso. Rapaz, você não pode mudar isso. Meu garoto, você não tem como vencer essa batalha. Mas a resposta que eu escrevi para mim foi essa: você não pode ver tudo em mim apenas com esse seu olhar. Preste atenção. As pessoas não podem ver tudo em nós apenas com seus olhares de crítica e julgamento. Elas nos olham, elas nos condenam, elas nos lançam, elas dizem que a gente não é capaz, mas elas não sabem o que tem atrás de nós.
Elas não conhecem as nossas experiências, elas não sabem as nossas batalhas. Elas veem a gente fazendo as coisas e acham que foi muito fácil, mas elas não sabem o quanto que você já lutou. Não me julgue por esse seu olharzinho, dizendo: ei, o que você está fazendo aí, pastor Klaus? Porque você não sabe o quanto que eu já passei na presença de Deus, e você não conhece as experiências que eu tenho com o Senhor. Posso ouvir um amém por isso, meu irmão? As pessoas olham para você e começam a dizer: ei, você não pode, você não é capaz, mas elas não conhecem a força que tem dentro de você, elas não conhecem a fé que tem dentro de você, elas não conhecem a alegria, elas não conhecem a ousadia, elas não conhecem as batalhas que você já venceu. Tem muito mais dentro de você do que esse olhar que elas têm por você pode enxergar. Elas não conseguem enxergar aquilo que Deus já fez e faz na sua vida. Elas nos diminuem, elas olham para nós e falam: você não tem cara que é capaz de fazer isso, você não tem condição, você não é, você é um rapaz, você é um menino. Mas elas não conseguem imaginar, porque elas não conhecem você, a quantidade de força, experiência e graça que Deus já usou a sua vida para fazer coisas grandes com você. Não me olhe com seus olhinhos, porque os seus olhinhos não são capazes de enxergar o que Deus já fez na minha vida e o que Deus ainda pode fazer na minha vida. Se você crê, dá glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. Aleluia, aleluia. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, nós compramos uma casa, eu e a Lupe, nós tínhamos que reformar a casa. E nós não tínhamos dinheiro para contratar uma pessoa para reformar, e a gente resolveu reformar sozinho. Alguns irmãos foram nos ajudar lá a reformar a casa. E eu não entendia nada de reforma. Hoje eu entendo bastante, mas na época eu não entendia quase nada de reforma. E a gente foi tentar reformar. E tinha uma parede que precisava ser quebrada. Parede grande, grossa. Os irmãos que estavam me ajudando, muito meus amigos, queridos, me amavam muito, me deram uma marretinha de brinquedo para quebrar a parede. Aquelas pequenininhas, eu nem sei se eles arrumaram aquilo. Era uma imitação de marreta. A marreta geralmente é desse tamanho assim, né? Eles deram uma pequenininha assim, eu não conhecia nada. Eles disseram: você vai quebrar essa parede aí, quebra com essa marreta aqui que é melhor. Eu falei: por quê? Não, porque você pode estragar aí, pegar algum cano. Eu acreditei. Peguei aquela marreta pequenininha, que vende em doce, e batia. A parede ria para mim, fazia: você está fazendo cócegas. Faltava ela falar isso. Então veio a minha esposa. Minha esposa, 1,60 m. Ela entrou. Falou: deixa eu quebrar essa parede. Eu falei: amor, eu estou aqui desde manhã quebrando esse negócio. Você vai quebrar isso aí? Deixa comigo, eu vou quebrar. Eu falei: amor, mas você não está entendendo. Eu estou aqui, batendo. Ela pegou aquele martelete de doce lá, não sei, aquele... Como chama esse negócio de quebrar? Esqueci o nome. É marreta, né? Marreta, né? Aí foi quebrando. Ela pegou assim, pôs a mão assim, falei: o que você está fazendo? Ela falou: estou percebendo. Quebrou os buraquinhos do tijolo vazado. Ela achou os buracos onde não tinha cimento e foi fazendo vários buraquinhos. Depois ela olhou para os meninos que estavam nos ajudando e falou assim: vocês podem trazer uma marreta de verdade? Eu só olhando. Eu falei: engraçado, eu tinha pensado em fazer isso. Eles trouxeram uma marreta desse tamanho, com medo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles obedeceram, trouxeram uma marreta desse tamanho, que eles apelidavam de espanta-demônio. Estava lá. Ela pegou a marreta, olhou para o buraquinho que ela fez e... Todos os homens daquele momento ficaram em silêncio. E a parede fez um buraco. E a parede começou a cair. Eu não imaginei nunca na minha vida que a minha esposa tinha habilidade para derrubar paredes. Mas ali eu aprendi uma lição. Tinha mais dentro dela do que eu podia imaginar. Tem uma força maior. Tem uma ousadia maior. Tem uma capacidade maior. Tem coisas que eu não conheço dentro de você, que Deus colocou dentro de você. Algo que Deus trouxe como experiência, como
vida para você. Então, quando a Lupe derrubou aquela parede, os amigos que estavam ali disseram assim: Klaus, eu acho melhor você não ajudar mais esse negócio de parede, deixar só a Lupe derrubando a parede. Eu achei aquilo muito ofensivo e derrubei as minhas paredes, porque é como Davi, né? Davi derrubou o primeiro gigante, depois os amigos de Davi derrubaram o resto dos gigantes, né? Tinham mais gigantes. Eu aprendi. Mas o que eu achei incrível nisso é que quando eu olhei para aquilo me ensinou uma lição. O que mais tem dentro de você que eu não conheço? Essa é uma boa palavra. O que mais tem dentro de você que Deus vai fazer despertar na sua vida quando você estiver diante do gigante? Fez sentido o que eu falei para você? Tem coisas que vão ser reveladas e vão ser descobertas só quando você estiver na frente do gigante. Você não sabia que você podia derrubar esse gigante, mas você vai descobrir que vai poder jogar quando o gigante estiver frente de você. E lá você vai descobrir que você tem uma fé que você não podia imaginar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como é que você está com tanta calma diante disso? E você não sabe, porque nesse momento que esse gigante se levantou na sua vida, foi nesse momento que você descobriu que você tinha mais força, mais fé, mais coragem, mais paz do que você podia imaginar. É nessa hora que a gente fala assim: olha, eu não sei como é que eu fiz isso, mas naquele momento eu disse: eu preciso partir para cima, eu preciso enfrentar esse gigante. E eu comecei a descobrir que eu tinha vontade, eu tinha disciplina, eu tinha coragem. Deus vai usar esse gigante para você descobrir que tem mais dele dentro de você do que você conhece até agora. É nessa hora que o gigante aparece que você fala: uau, eu não imaginei que eu tinha tanta autoridade, eu não imaginei que eu tinha tantas coisas. Eu me lembro, muito jovem, eu fui ministrar no acampamento, era recém-casado, e de repente uma pessoa se manifestou ali, teve uma manifestação demoníaca, e naquele momento eu nunca tinha feito nada disso, de repreender espíritos malignos. Eu era muito novo, 21 anos de idade, estava começando, não era nem pastor ainda. E aquele homem veio para cima de mim e começou a rosnar e tudo, e eu disse, eu não sabia nem o que falar, eu não sabia nem o que dizer. Eu olhei para ele e falei assim: ajoelha aí em nome de Jesus. Ele ajoelhou. Ele ficou bravo comigo, começou a rosnar para mim, e de repente ele pegou uma porteira de madeira. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso na minha vida. Ele arrancou a porteira, as dobradiças da porteira com as mãos, e dobrou a porteira assim e quebrou, como se fosse um papel. Imagina eu olhando para ele. Mas naquele momento Deus me encheu de autoridade. Eu falei: sai agora em nome de Jesus. Eu não sei de onde veio aquilo, mas ali eu descobri, diante daquele gigante, que tinha mais de Deus dentro de mim do que eu podia imaginar. Não me julgue pelos seus olhos. Eu estou falando de você. As pessoas não te julguem pelos seus olhos. Elas não podem olhar para você e dizer assim: uau, acho que você não pode, você não é capaz. Porque elas não sabem a força que tem dentro de você, de Deus, quando os gigantes se levantam contra você. E Deus usa esses gigantes para mostrar que você pode vencer, que você tem fé, que você tem coragem, que você não se entrega, que você parte para cima, que você acredita no poder de Deus para derrubar gigantes. Quantos aqui acreditam no poder de Deus para derrubar gigantes? Dê um brado aqui, dê um glória a Deus, irmão. Aleluia! Tremendo, como a gente às vezes fica preso nesses olhares. Então Davi responde para ele. Davi olha para Saul e fala assim: deixa eu contar para você uma coisa. Eu vou parafrasear na minha versão Klaus Piragini. Amém? Ele olha assim e fala assim: o teu servo toma conta das ovelhas. E quando ele toma conta das ovelhas, e vem um urso vindo ali, e pega e abocanha uma ovelha, eu vou para cima dele. Eu acho isso muito legal. Eu vou para ele, eu vou atrás dele. Ele está fugindo, ele está correndo com a ovelha na boca. Eu corro atrás dele, e eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele. E aí ele começa a ter que soltar a ovelha. E quando ele solta a ovelha, ele olha para mim. É aí que eu gosto. Eu falo: vem, pode vir. E eu imagino o Saul olhando e falando assim: tá.
Não, e também tem outra. Quando vem o leão, sabe? Vem um leão, ele vai lá e bocanha a ovelha. Nessa hora que eu fico furioso, Deus me enche de graça, de poder, e eu corro para cima do leão. Eu pego um pedaço de pau e bato na cabeça do leão. Eu imagino o Saul assim: esse menino tem problema. Aí ele diz uma coisa que eu preciso dizer como está na Bíblia, amém? Ele diz assim: aí eu pego o leão pela juba. Menos, menino, menos. Eu pego o leão pela juba. Calma, você vai entender porque eu estou brincando com isso. Eu pego o leão pela juba. Aí eu pego o leão pela juba. Solta, mal, leão mal. Aí eu fico imaginando Saul olhando e falando assim: esse menino está ruim. Tá ruim. Mas tem uma lição aqui tão profunda, mas tão profunda para mim. Quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando: você se lembra do que deveria esquecer e esquece do que você deveria lembrar. Vou repetir. Você se lembra do que deveria esquecer e esquece do que você deveria lembrar. Se é você contando essa história, você diria mais ou menos como eu. Quando vem um leão, ele me morde, eu fico numa luta, eu fico com medo, eu fico triste. Mas você nunca termina a história que no final você está vivo, você está de pé e você venceu o leão. Quem está aqui hoje já venceu o leão, meu irmão. Quem está aqui hoje já venceu o urso. Mas o jeito que a gente conta a história não é assim: eu fiquei muito mal, eu fiquei muito doente. Se fosse contar você a minha história quando eu fiquei doente, seria: eu fiquei muito mal, eu fiquei muito doente, eu quase morri. Ao invés de contar: Deus me libertou, Deus me curou, eu não tenho nenhuma doença. A gente esquece o que a gente deveria lembrar e lembra do que a gente deveria esquecer. Você fica preso no leão, você esquece que Deus te deu o livramento. Hoje eu quero falar para você, querido, que Davi lembrou aquilo que ele deveria lembrar. Sabe o que ele deveria lembrar? Que quando vem um gigante contra a vida dele, quando vem um leão contra a vida dele, o que você tem que lembrar? Que Deus já foi com você no passado. Você já teve momentos que passou dificuldades financeiras e Deus fez você pegar essa dificuldade financeira pela juba e falar: ei, vem aqui, porque Deus vai me dar a vitória. E você está de pé e está vivo hoje porque Ele te deu a vitória. E a gente esquece. Você está com o seu casamento, você está com a sua família, teve crises, teve luta, mas você venceu essas crises. Você correu atrás desse urso e deu pauladas nele e disse: ei, Deus vai me dar a vitória da minha família. Mas quando vem o gigante, a gente esquece. A gente olha para os nossos gigantes, a gente fala assim: ei, eu não sei se eu posso enfrentar isso. Porque eu já sofri tanto na minha vida. Eu já tive tantos ursos, tantos leões, que eu não sei se eu aguento mais. Mas você não venceu? Você lembra quando você enfrentou o seu urso? Quando você foi na sua primeira entrevista e o entrevistador perguntou para você: por que você quer trabalhar nessa empresa? Porque eu acho que eu posso muito contribuir com essa empresa. Essa é a resposta que a gente sempre dá, né? E o que você tem de melhor? Meu maior defeito é ser perfeccionista. Todo mundo fala isso na entrevista. Meu maior defeito é ser perfeccionista, né? Mesmo assim ele te contratou. Incrível isso, né? A gente não percebe que nesses momentos a boa, abençoadora mão do Senhor estava na nossa vida. A gente esquece que Deus nos guardou, que Deus nos preservou, que Deus nos trouxe até aqui. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: Saul, a minha vida está embasada na minha experiência com Deus. Eu encaro os meus gigantes, não porque eu posso fazer as coisas, não porque eu sou forte, mas porque Deus está comigo. Eu tenho experiências com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu já tive história com Deus, eu já tive nos momentos mais difíceis da minha vida, e Deus abriu as portas para mim. Eu já tive momentos que eu achei que eu não ia sair vivo, e eu saí vivo porque Deus estava comigo. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu estou falando de coisas que dão credenciais, porque Deus
Deus estava comigo ontem, Deus estava comigo na minha infância, Deus estava comigo na minha adolescência, e Deus continua comigo hoje. É dessas coisas que eu quero lembrar, é dessas coisas que eu não posso esquecer, porque eu já tive momentos que eu enfrentei dificuldades, enfermidades, e Deus se levantou na minha vida e operou, e a minha vida está embasada na minha experiência com esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, que cuida de mim. Ele me livra desse gigante, Ele já fez, Ele vai fazer de novo. Eu conheço muito bem, eu sei quem Ele é, e Ele fará. Aleluia. É isso que Davi está dizendo para nós. Ele não está dizendo apenas do que ele podia fazer ou fez. Ele está dizendo: olha, eu tenho uma intimidade com Deus. Eu sei que nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tive que agarrar um leão pela barba, eu agarrei o leão, mas Deus estava ali comigo, e Ele me livrou do leão, e Ele me livrou da urso, e Ele vai me livrar desse gigante, porque eu sei quem Ele é. A minha vida está embasada na experiência que eu tenho com Deus. Quantos têm uma experiência com Deus aqui? Eu gosto de lembrar de algumas experiências que eu tenho com Deus que marcaram a minha vida. Eu podia contar várias, mas que eu uso dessa maneira. Aí o meu leão, minha ursa. Um dos meus leões e ursos foi muito engraçado. Eu sou muito sistemático, eu sou muito organizado. E eu fui pregar na Índia e eu esqueci meu visto. Não, você não está ouvindo. 32 horas de viagem, eu esqueci meu visto. E eu sou um cara organizado. Eu não imprimi meu visto. De repente, Paulinha estava comigo, os irmãos comigo começaram a tirar os vistos bonitos, com foto. E eu com uma folha de impressa ali, com um código de barra na folha. E todos eles começaram a falar para mim: não é o visto isso aí. Eu falei: é o que eu tenho. Eu falei: bom, esse homem vai me levar numa sala, vai me deixar lá um monte de dias, um monte de hora. Estou na Índia, vai me mandar de volta. Falei: Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Se o Senhor tem uma obra comigo aqui, o Senhor vai fazer esse homem me deixar eu entrar. E eu fui e pus o papel. E num inglês muito ruim ele disse: esse não é o visto, esse é o papel que você tinha que ter imprimido, não sei o quê. Eu fiz: muito obrigado. Ele disse: você não está entendendo o que eu estou falando. E começou a brigar comigo, eu não comecei a entender mais nada. Eu falei: graças a Deus, está tudo certo. E aí ele deve ter falado algumas palavrões, eu não sei porque ele falou hindu, não sei o que ele me xingou, mas estava muito bravo. Olhou para mim e falou assim: bateu o carimbo, falou: eu falei: aleluia, muito bom, não foi? Muito bom. Por que eu trago isso à memória? É complicado, mas você vai entender. Porque toda vez que eu penso que eu estou numa porta fechada, entrar num país sem visto é uma porta fechada. Não tem nada que pode parar a vontade de Deus. Nada que pode parar a vontade de Deus. Me lembro também, e essa é uma outra história que eu carrego na minha história: traga à memória aquilo que te dá esperança. Aprenda a lembrar daquilo que importa e aquilo que você deveria esquecer. Eu me lembro quando Thalita, criança, bebezinha, 2 anos de idade, ela teve uma paralisia. Perninhas e os braços, a perninha e o braço dela entrou para dentro assim. Ela não conseguia andar. Nós pedimos para ela pegar uma folha e ela fazia assim com a mãozinha e não tinha força para pegar uma folha. Nós ficamos desesperados. Fomos em vários hospitais, convênio. Os hospitais não tinham neuro para criança, ela pequenininha. No hospital tal tem. Saíamos correndo, íamos para o hospital. Não tem. O hospital que está com plantão de neuro infantil é tal lugar. A gente foi parar em Diadema, no Hospital Santa Marina. Lá tinha um neuro. O homem chegou muito bravo. Falou: pai, sua filha teve um AVC. Ela não vai voltar, ela não vai andar, ela não vai mexer os braços mais. E não tem muito o que fazer. E nós começamos a chorar. Me lembro que colocaram ela num quarto esperando a internação.
e ficamos ao redor dela. Laís pequena, chorando, Lupe chorando, eu chorando, ela deitadinha, já era 4 horas da manhã. Ficamos a noite toda rodando no hospital. Aquela noite nós demos as mãos e fizemos uma oração. E nós dissemos: Senhor, se o Senhor é na nossa vida, se o Senhor é com a nossa família, se a nossa família te serve, o Senhor vai curar a nossa filha. Cura a nossa filha agora. E de repente a Thalita fez um barulho assim. E dormiu. E dormiu. Ficamos 5 dias no hospital. Primeiro dia, nenhuma diferença. Ela assim, andando assim. Segundo dia, os irmãos iam nos visitar. E eles iam para o corredor, porque as lágrimas caíram dos olhos. Eles não queriam que a Thalita visse. Terceiro dia, a mãozinha dela começa a abrir. Quarto dia, a mãozinha dela abre. Quinto dia, a perna e as mãos estão no ar. O médico chega para nós e fala assim: a gente não sabe o que sua filha teve, ela teve um AVC, ela teve uma desmilinização, a gente não sabe, vamos ter que investigar. E eu disse: eu não sei o que ela teve, mas eu sei o que Deus fez. E eu trago isso no meu coração toda vez que eu tenho um gigante, porque o Deus que fez aquele milagre ainda faz milagres hoje. Eu quero jogar isso na sua cara. Você tem histórias com Deus. Você entende o que eu estou fazendo agora? Eu estou jogando isso na sua cara. Estou dizendo: e você? E a vez que Deus te libertou? E a vez que Deus te deu livramento? E a vez que você estava chegando em casa e Deus operou um milagre? E às vezes que quase foi assaltado e Deus te libertou? E às vezes que você estava num voo de avião e os problemas aconteceram e Deus te deu misericórdia? Deus estava com você. Quem quer derrubar gigante, não fica preso ao que os outros estão vendo a seu respeito, porque reconhece que na vida dele tem muito mais história que Deus do que as pessoas podem ver, mas embasa a sua vida e se lembra daquilo que deveria lembrar e esquece o que deveria esquecer. Davi vai ensinar para nós que a gente tem que pegar a nossa vida e dizer assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, foi o Senhor que operou, foi o Senhor que fez. Então, Saul olha para ele e fala aquilo que a gente costuma falar quando a gente quer que alguém vá embora: vai com Deus, Deus está com você. Quando você quer que alguém vá embora da sua casa, você fala assim: Deus te abençoe, vai na paz. Você quer que ela vá embora. Saul olhou para Davi e falou assim: vai com Deus, vai na paz. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Só que antes dele mandar ir embora, ele colocou a armadura dele, do rei Saul, em Davi. Deixa eu te lembrar, que você pode ser que tenha esquecido. Saul era o homem mais alto da tribo dele. A Bíblia diz que quando Samuel foi ungir Saul, estavam enfileirados, e Saul passava, a cabeça dele passava sobre a cabeça de todo mundo, como ele era alto. E a Bíblia diz que Davi era um menino, um rapazinho. Então imagina você ter um camarada de 1,90 m, com uma armadura de 1,90 m, com uma túnica de 1,90 m, colocando numa pessoa de 1,60 m. Então, quando Saul pôs a túnica, eu fico imaginando Davi. Sabe aqueles meninos que pegam a blusa do pai e fica todo maior? Então fica a túnica assim, sobrando manga, sobrando. E de repente, Davi vai colocar a malha do rei, aquela malha pesada, não era tão pesada como a de Golias. E ele começa a perceber que o negócio está esquisito, está muito grande, está sobrando saia, ele está arrastando. Está parecendo aquele, sabe, aquela arrastando no chão. E daqui a pouco Saul vai e põe um capacete, o capacete de bronze na cabeça dele. Parecia um menino maluquinho, sabe, com aquele capacete assim, sobrando na cabeça. Consegue imaginar isso? Aí põe a espada do lado dele, a espada, e geralmente a espada era feita do tamanho, né, do guerreiro, a espada proporcional. Então Davi está usando, e a Bíblia diz que a espada dele arrastava no chão. Era uma cena, né? E Davi olha para aquilo, começa a parecer que mexer assim, sabe aquele boneco do posto de gasolina que fica assim balançando? Ele está lá com aquele capacete sobrando na cabeça. Ele fala: rei, não dá para fazer, não dá para lutar, não dá para ter luta desse jeito. Eu não consigo usar essas coisas, eu não sei nem usar e nem serve para mim, não é na minha medida, não está feito para mim. E aqui eu tiro uma das maiores lições para a minha vida, para as guerras e batalhas que eu já enfrentei na minha vida, é que eu preciso entender que se eu quiser vencer, se eu quiser lutar contra os gigantes, eu preciso aprender que só posso vencer as minhas batalhas
com as minhas armaduras, com as minhas armas. Eu não posso usar a armadura dos outros para derrubar os meus gigantes. Faz sentido o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos entrar em armadura dos outros, só que aquilo não te serve. É pesado, não é sobre medida, não está no teu tamanho, está fora da tua vida. E você quer usar a armadura dos outros, você quer falar como os outros, você quer agir como os outros, você quer imitar alguém que você viu na internet, você quer copiar uma pessoa, e você acha que assim você derruba gigantes. Mas o que derruba gigantes é quando você entende que Deus vai usar o que Ele já colocou na sua vida. Deus vai usar o que Ele já te deu. Não adianta você usar a armadura de Saul para derrubar os seus gigantes, porque ela não foi feita para você. Deus quer usar você, da maneira como você é, para derrubar os seus gigantes. Ele quer usar as habilidades que Ele colocou em você, os talentos que Ele colocou em você, aquilo que Ele já fez em você, para que Ele possa derrubar esse gigante. E às vezes nós não percebemos, e quantas vezes eu já errei na minha vida, entrando em batalhas com armaduras que não eram minhas, jeito que não era meu, forma de fazer que não era meu, buscando métodos que não tinham nada a ver com a minha vida, não tinha nada a ver com meus valores, e por isso os gigantes não caem. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu comecei a pastorear, eu sempre tive uma influência muito grande, muito abençoadora do meu irmão Pascoal, que é um grande pregador, que é um grande pastor, um grande ministro, um servo de Deus, um homem de Deus. Muita coisa boa aprendi com ele. Mas quando você está muito perto de alguém assim, querendo ou não querendo, você começa a querer usar a armadura dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? E eu não sou ele. Por mais que eu seja parecido, eu não sou. Meu irmão fala bem mais calmo. Eu falo bem mais agitado. Meu irmão não grita, eu grito, né? Então, chegou um dia que Deus falou assim para mim: Klaus, deixa eu dizer uma coisa, eu já tenho o seu irmão, agora eu quero você. Não, você não ouviu o que eu falei. Eu já tenho o seu irmão, agora eu quero você. Ou seja, o teu irmão eu já fiz daquele jeito, eu vou usar daquele jeito, mas agora eu vou usar você do jeito que você é. E aí eu percebi que eu estava usando algumas armaduras. Você já usou armadura que não é sua? Você já tentou fazer a coisa que os outros fazem para o que você achou que ia dar certo? Já fez isso alguma vez? Alguém já fez isso alguma vez? Eu fiz. Bom, aí passou um tempo, Deus começou a me libertar disso, eu comecei a perceber que era o meu jeito, é o jeito que eu prego é assim, a forma como eu falo é assim, e eu fui pregar na igreja do meu irmão. E quando eu acabei de pregar, veio uma senhora, olhou muito sério para mim, e disse: você é muito diferente. Eu falei: como que é? Eu não entendi. Você é muito diferente. Eu não sei se ela falou assim ou se eu estou editando, porque foi assim que eu senti, deu para entender? Você é muito diferente. Eu disse: como é? Não, muito diferente. Eu disse: do que a senhora está falando? Não, você e o teu irmão, vocês são só igual no branco dos olhos, é muito diferente. Eu falei: nós somos muito diferentes. Aí ela deu um sorriso enorme para mim e disse assim: mas é bom. E aquilo me serviu como uma grande lição. Nós somos muito diferentes, mas é bom. É bom que a gente não é igual. É bom que Deus te usa da maneira como Deus quer te usar. É bom que você fala desse jeito e não fala igual ao outro. É bom que você tenha suas experiências com Deus e você pode ser usado. Pare de usar as armaduras que não são suas. Deus quer derrubar os gigantes com as suas armas que Ele colocou na sua vida. Ele quer que você seja autêntico. Ele quer que você seja real. Ele não quer que você seja um fake. Ele não quer que você chegue na sua reunião de trabalho e você fique se imitando alguém. Porque eu vi uma pessoa falando nas redes sociais, ele usa uma voz mais assim, você então começa a falar assim, mas você não fala assim, meu irmão, como é que você fala? Aí você vai para outro lugar, daqui a pouco, tem gente que parece assim, difícil da gente entender. Tem um dia que ela está imitando o Davi com a armadura de Saul, está toda lá, balançando, tentando, eu vou derrubar gigantes, vem, sabe, todo com uma armadura. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? E tem outro dia que ela está toda assim, não, veja bem, nós não precisamos fazer essas coisas. Gente, vamos ser o que Deus nos criou para ser, meu irmão. Você é livre para ser o que Deus criou você para ser. Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém aguenta isso. Uma hora você é teólogo, eu sei a teologia. Outra hora você é cheio do poder. Outra hora você fala: não, das coisas do Espírito não me interessa. Meu irmão, quem é você? Vou me controlar. Mas não é verdade o que eu estou dizendo?
Chega uma hora que você não sabe mais quem é essa pessoa. Quem é você? Você é o Davi, que enfrenta gigantes e mata gigantes sem espada na mão. É isso que a Bíblia diz. E matou os gigantes, você leu comigo, sem nenhuma espada na mão. As pessoas não vão entender, mas esse é você. Seja autêntico, seja você. Pare de vestir uma armadura que não é sua, para uma guerra que você não vai vencer, enquanto você não for você mesmo. Quer vencer as guerras com Deus? Seja aquele que Deus criou você para ser. Se você chora, chore. Se você adora, adore. Se você bate a palma, bate palma. Se você levanta a mão, levante a mão. Mas faça aquilo que é você. Precisamos ser, querido, autênticos. Quantas vezes, umas coisas que eu percebo muito, é que algumas pessoas vêm falar comigo, e elas falam assim: pastor, eu quero um método, uma forma. Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu fazer aquilo? E eu costumo dizer, gente, não tem método. Porque método dos outros, sem os princípios no nosso coração, é uma armadura que não nos serve. Não adianta só você copiar uma coisa. Você viu um cara fazendo, você vai lá atrás, não, vou fazer isso que vai resolver meu problema. Não vai resolver se você não tiver os princípios, se você não tiver as disciplinas, se você não tiver a essência que ele tem. Você precisa ter o que Deus criou você para ser. Quantas vezes, querido, meu irmão, eu já vi pessoas procurando métodos, ao invés de procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você entendeu o que eu disse? Elas querem uma estratégia, um jeito para chegar, mas elas não querem o Deus. Você precisa querer Deus. Você precisa entender um segredo. Uma pedrinha com Deus vale mais do que qualquer armadura emprestada na sua vida. Uma pedrinha com Deus na sua vida vale mais do que qualquer armadura que você possa pegar emprestado. Tem muita gente, querido, querendo viver a vida do outro, querendo falar como o outro, querendo agir como o outro. Você consegue entender o que eu estou pregando? Tem muita gente tentando, sonhando com a vida que é do outro. Deus mandou você viver sua vida. Deus vai usar as suas pedrinhas. Pegue as suas pedrinhas. Lute com as suas pedrinhas. É elas que Deus te deu. Essa foi a estratégia que Ele te formou até hoje. Você não pode ser outra pessoa, você não consegue. Aliás, toda vez que você tenta ser a cópia de alguém, você é um rascunho piorado da pessoa. Não dá. Deu para ouvir o que eu falei, né? Teve gente que se manifestou ali, né? A gente que é copiando as pessoas, a gente vira um rascunho piorado. É a cópia da cópia da cópia da cópia. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu trabalhava para o presidente de um banco, e ele gostava de xerox. Ele era o dono da xerox do Brasil, né? Então ele era perfeccionista, você tinha que tirar xerox, não podia ter um risquinho, nada. E às vezes ele trazia umas cópias da cópia da cópia da cópia e mandava eu xerocar. E às vezes eu acho que ele fazia de propósito, porque ele falava assim: tem que ficar perfeito. E eu nem discutia, porque eu sabia que era cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e ia ficar horrível. Mas aquilo me ensinou uma lição. Deus não me chamou para ser a cópia da cópia da cópia da cópia. Deus me criou para ser aquilo que Ele formou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Uma pedrinha com Deus, meu irmão. Uma pedrinha com Deus. Então, existem algumas coisas sobre a pedrinha que eu achei muito interessante. Você precisa estar preparado. Davi vai lá e pega 5 pedrinhas. Alguns dizem que se Davi errasse, ele tinha mais 4. Mas eu vi uma história outros dias que eu achei muito interessante. Alguns dizem também que Davi levou 5 pedrinhas porque Golias tinha mais 4 irmãos. E a fé dele era poderosa. Então ele disse: bom, derrubo esse, se vier os 4 para cima, a gente arrebenta todo mundo. Bom, a Bíblia não diz, né, exatamente porque ele levou 5 pedrinhas. Mas o que a Bíblia diz é que Deus usou o que ele tinha nas mãos para derrubar o gigante. E Deus vai usar o que você tem nas mãos para derrubar o seu gigante. Então eu vou terminar assim. O gigante parte para cima.
E ele vem amaldiçoando Davi, vem praguejando, vem gritando, vem xingando Davi, vem falando mal para Davi. E geralmente os gigantes da nossa vida agem com uma batalha chamada batalha da intimidação. O que está rosnando para você hoje? O que está rosnando dentro da sua cabeça? O que está rosnando acerca do seu futuro? O que está rosnando acerca das lutas que você acha que pode vir na vida? Esses gigantes sempre se manifestam intimidando você. Eles agem de uma maneira que eles te ameaçam. E se você ficar ouvindo eles tempo demais, eles vão conseguir te ameaçar. A intimidação, ela funciona assim: você não consegue, você está acabado, você não muda nunca, você não vai fazer nada diferente, você não vai... Essa é a intimidação. E geralmente quem enfrenta gigantes vai enfrentar intimidação. Mas Davi então olha para essa intimidação e diz assim: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Responda aquilo que está ameaçando você. Lembre-se que a batalha que você está enfrentando, você não está sozinho, apesar de estar sozinho no campo de batalha. É interessante a gente perceber isso. Davi estava sozinho no campo de batalha, mas Golias não estava sozinho no campo de batalha. Golias estava com o escudeiro dele. A Bíblia diz que o escudeiro ia levando o escudo junto com Golias, mas Golias estava acompanhado e Davi não tinha ninguém que o acompanhou, porque às vezes nós temos que enfrentar as nossas batalhas sozinho. É assim que a gente vai derrubar gigante. Você está sozinho agora nessa batalha porque é desse jeito que Deus vai mostrar que é na tua vida. Então você precisa olhar para esse gigante que está rosnando para você e partir para cima dele, dizer: Deus é quem vai te derrubar. Eu posso estar sozinho, mas você não me ameaça. Responda aquilo que está ameaçando você hoje com a tua palavra de fé, com a tua palavra que você libera de fé, e diz assim: ei, deixa eu dizer uma coisa, você vem comigo, contra mim com espada, você vem com dardo, vem contra mim com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Parta para cima, meu irmão. Vai para cima dele agora. Deus hoje vai destruir gigantes. E eu amo essa parte, eu amo essa parte. Golias está vindo com o seu escudeiro está vindo com o escudo e segurando assim o escudo, e o Golias está vindo, e de repente o menino Davi está do outro lado, mas quem está com o menino Davi é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Senhor dos Exércitos. Então ele parte para cima, ele sai correndo, ele vai para cima, ele não fica parado. É isso que você precisa fazer. Quer viver mudança na tua vida? Parta para cima daquilo que você quer viver, porque Deus é poderoso para derrubar gigantes, e hoje Ele vai derrubar gigantes nesse lugar. Aleluia, aleluia. Eu quase joguei minha funda aqui agora. Aleluia. Quantos creem que Deus é poderoso para derrubar gigantes aqui, meu irmão? Fique de pé no seu lugar. É hora de você partir para cima. É hora de você dizer: ei, eu sei que, meu Deus, eu tenho experiência, eu tenho história, eu tenho passado com Deus, eu já enfrentei lutas e Deus estava do meu lado. Deixa eu resumir tudo que eu preguei para você, para terminar. 3 coisas que os gigantes sempre fazem com você. Quantos estão enfrentando um gigante nesse tempo? Levante sua mão, deixa eu ver. 3 coisas que eles sempre fazem em você. Eles são assustadores, eles te ameaçam, eles te intimidam, e eles te paralisam. Por 42 dias o povo de Israel ficou paralisado olhando para ele. 3 coisas que as pessoas que veem você tentando derrubar seus gigantes fazem com você. Elas não enxergam quem você é, elas não sabem da sua experiência, elas tentam fazer você ser quem você não é, ou seja, colocar uma armadura pesada na tua vida, dizer: ei, você não consegue, e elas te deixam sozinhos na batalha. Golias não estava sozinho, Davi estava sozinho. É normal, todo mundo que derrubou o gigante já passou por isso. Mas 3 coisas que fazem aqueles que derrubam o gigante. 3 coisas: eles lembram da sua história com Deus.
Quantos têm história com Deus? Levante sua mão aqui. Eles partem para cima. Eles pegam as suas pedrinhas, mas principalmente confiam que Deus irá usar o que eles têm para derrubar esse gigante. Tem gigantes hoje que vão cair aqui. Tem gigantes que vão cair aqui. Ah, meu irmão, eu creio que essa é uma palavra profética. Gigantes vão cair. Muita coisa que intimidou você, muita coisa que te assustou, muita gente que olhou para você e falou assim: ah, eu acho que você não tem essa condição. Eles não podiam ver o que Deus já fez na sua vida. Hoje eu desafio você a, pela fé, a declarar na sua vida que você serve um Deus poderoso, e esse Deus poderoso ainda hoje derruba gigantes. Aqueles que servem um Deus que derruba gigantes, joga a tua mão para o alto e faz um brado nesse lugar aqui. Dá um glória a Deus aqui, querido. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito.